Boa noite, estamos ao vivo. Deixa eu chamar a Vivi para começarmos a live de hoje. Vivi, você está por aqui? Eu acho que eu tenho que mandar um convite. Peraí. Vamos falar sobre esse tema incrível que aparece. Boa noite, esperando o pessoal entrar. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, tudo bem, Olá! Flavinha? Quanto tempo! Zé, Que que bom, bom! Estamos que nós bom. por aqui. Que bom que conseguimos, né, estar nessa live de hoje, que deu tudo certo, né? Verdade, né? Semana passada eu passei mal e aí a gente teve que adiar. Agradeço aí você pela compreensão e os nossos seguidores também, né, Paloma? Faz parte do processo. Uma das coisas que eu ensino para os meus pacientes, né? Ensino, falo para as pessoas à minha volta, é que a gente faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Imprevistos fazem parte, mas o que importa é que a gente realmente está aqui, trazendo esse tema super legal, né? A gente sempre tenta pensar pelo lado positivo. Foi bom porque a gente acabou olhando mais, tendo mais ideias, talvez refinando um pouco o que a gente quer trazer hoje aqui para o pessoal, né? E, Sim. E, e a gente pode falar. não, e sem contar, né, Paloma, a flexibilidade, né? Que a gente também trabalha tanto. Que é esse processo de flexibilizar, aceitar radicalmente o que está acontecendo, né? Foi Uhum. um processo aí que eu estava passando mal e não tinha o que fazer. Então é isso. Muito bom. Então faz parte. E para começar a live de hoje, né? Eu acho que o pessoal já conhece a gente. Não sei se vale a pena a gente se apresentar aqui. O que você acha, Vivi? Rapidinho, né? Só Pode para ser. alguém, se tiver alguém novo aqui, né, que ainda não conhece. Uhum. Então, sou Paloma, né? Sou psicóloga, sou especialista em TCC, em terapia do esquema e em terapia comportamental dialética. Estudo, né, terapia do esquema desde 2016. Sou apaixonada nesse tema, falar de necessidades emocionais, de relacionamentos, como a gente cria defesa para falar das nossas faltas. E não vou falar muito aqui não, porque eu acho que aqui não é o intuito da live. Vivi, se apresenta aí para a gente começar. Então, eu sou Viviane Almeida, também sou psicóloga em TCC igual a Paloma, também apaixonada aí por terapia do esquema, terapia comportamental dialética. E a gente vai, né, seguindo aí anos de experiência, formada desde 2008, são 16 anos de clínica e já há 9 anos apaixonada por esse tema relacionamento. Uhum. É o nosso foco, né? Eu e a Vivi, a gente se encontrou assim na vida da terapia do esquema, no mundo, e a gente percebeu como a gente adora falar sobre esse tema, né? Como esse tema impacta pra caramba no consultório, na clínica. E a gente pensou em começar essa live de hoje trazendo um conto, né, Vivi? Exatamente. É uma forma, né, lúdica da gente entender a temática, né? O nosso tema dessa live foi escolhido pelo público. A gente citou 4 temas e esse foi o mais votado, tanto no meu perfil quanto no da Paloma. E o tema, né, dessa live é relacionado ao medo da solidão e permanecer, né, em escolhas que às vezes não são favoráveis. Então, aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso e a grande pergunta é, né, Paloma, será que a gente deve estar sozinho ou a gente prefere estar mal acompanhado, né? Então, a nossa conversa aqui hoje ela vai estar dentro desse perfil, né? Melhor só do que mal acompanhado é melhor do que estar só. Uhum. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, a gente quis trazer um conto que é bem antigo, bem famoso, que é o conto do Barba Azul. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, se alguém já ouviu esse conto. Então, quem não ouviu, né, vai tá conhecendo. Ele é bem interessante e dá para desmembrar em vários assuntos aqui do que a gente vai estar falando hoje. Então, Vivi, quer contar o conto ou quer que eu conte? Pode contar, pode contar. Então tá, como é que é a história do Barba Azul, né? O Barba Azul era um mágico, assim, misterioso, e ele queria muito se casar. Então, ele chamou uma família, né, que tinham 3 irmãs,
E nessa família que tinha 3 irmãs, ele tenta de tudo para tentar se casar com essas irmãs. E aí ele chama essas irmãs que ele tinha uma coisa, né, muito assustadora. As pessoas não queriam ficar muito perto dele. Ele tinha barba azul. Ele tinha uma coisa bem mística ali, esquisita nele. E aí, ele de qualquer forma tenta encantar, né, essa família e chama essa família para um banquete, dá guloseimas, faz tudo do bom e do melhor ali para essa família, mostra todas as riquezas deles, pega os melhores cavalos, leva nos bosques mais bonitos. E a irmã mais nova, dentro das 3, né, que estavam ali nesse evento, ela começa a ficar assim, poxa, começa a ficar encantada com aquilo dali, começa a chamar os olhos dela. E ela vira e fala assim: nossa, eu acho que ele também não tem a barba tão azul assim, né? Acho que ele também não me assusta tanto assim, como as minhas irmãs falam, né? Como as pessoas me falam, porque ela fica ali muito desmembrada, né? Muito Deslumbrada. encantada, deslumbrada, né? Com as riquezas que ele traz, com as coisas ali que chamam a atenção dela. E aí, ele no final percebe que ela tá mais envolvida ali Suscetível, né? com mais enfeitiçado, vamos dizer assim. E aí ele pede a mão da irmã mais nova em casamento. E a irmã mais nova casa, aceita se casar com ele e vai morar no palácio, no castelo, junto com ele. E aí, quando ela chega no castelo, ela muito desmembrada, com aquelas riquezas, né? Com tudo ali do bom e do melhor, com os banquetes, ela podia comer o que ela quisesse. Ele vira para ela e fala que ele vai ter que fazer uma viagem e que ela pode ficar à vontade. Ela pode chamar as irmãs, ela pode chamar quem ela quiser e que ela pode acessar todos os quartos dentro do castelo, que ela pode ir para qualquer lugar, menos em um quarto específico. E aí ele dá um molho de chave para ela e fala: olha, você pode acessar todos os meu cofre, você pode acessar tudo, menos essa chave aqui nesse quarto que você não pode entrar. E aí ela fica instigada com aquilo dali, né? As irmãs chegam e elas começam a falar sobre aquilo dali. Nossa, o que pode ser que tenha nesse quarto? Né? Que coisa estranha, que coisa. Uma coisa esquisita. E ela fica nessa: eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu entro nesse quarto, eu não entro. Até que ela não se aguenta, ela, as irmãs, e vão até esse quarto e abrem a porta desse quarto. Quando elas abrem a porta do quarto, o quarto está muito escuro, elas acendem uma vela e elas ficam muito assustadas e apavoradas com aquilo dali que elas estão vendo. O Barba Azul era um assassino e ali tinha os corpos de todas as mulheres que ele já foi casado. Então, quando ela entra ali, ela vê aquela quantidade de sangue para tudo quanto é lado, os ossos espalhados das mulheres, né? Aquela coisa bem, se você for ler a história, aquela coisa bem chamativa. E aí elas saem correndo daquilo dali, só que elas percebem que aquela chave que elas não podiam, a chave daquele quarto, ela fica suja de sangue, ela não para de sujar, e ela tenta de tudo limpar, limpa na roupa, a roupa fica suja, até que o Barba Azul chega, né, e pergunta para ela um molho de chave. E aí ele vai até o castelo, ele olha para ela e fala assim: cadê o molho de chave? E aí ela vai, entrega o molho de chave e ele pergunta: ué, você entrou no quarto que você não poderia entrar, essa chave tá suja. E ela fala que não, não. E aí ele fica extremamente nervoso, revoltado. E ele fala: agora você que me desobedeceu, vai chegar a sua vez. Então agora eu vou te matar, né? E aí ela implora, pede clemência ali para ele: por favor, me dá 15 minutos. Eu só vou subir, deixa eu rezar, né? Deixa eu sair, deixa eu me dar esse tempo antes de eu morrer em paz, não sei o quê. E aí ele: tá bom, te dou 15 minutos, mas ele já preparando, né, que ele iria matar ali a irmã mais nova, a esposa dele. E aí a irmã sobe até o quarto, ela sobe até o quarto e ela começa a ver os irmãos que estão chegando. E ela chama pelos irmãos, ela grita ali pelos irmãos, grita pela família, até que os irmãos conseguem entrar no castelo e matam o Barba Azul. Essa é a história, esse é o conto, né? E aí a gente vai trazer algumas ideias aí dentro desse conto. A gente vai falar um pouquinho sobre quantas vezes, né, a gente sente que tem algo esquisito dentro dessa relação. A gente percebe que tem algo esquisito, mas a gente se deslumbra, a gente tem medo de ficar sozinha, a gente acha que a gente está viajando, a gente deixa de lado aquilo que a gente está sentindo e a gente não vê, não abre algumas portas, porque a gente tem medo, né? E na Então, verdade, esse conto, né, o Paloma, ele é um conto muito forte,
Porque quando você lê, você fica esperando, né, um final de história do Viveram Felizes para Sempre. O Barba Azul não era realmente esse monstro. Principalmente se a gente vai focar aqui, né, nos clássicos. A gente ia pensar aí, eu tenho certeza que muita gente deve ter criado essa expectativa de ser estilo Bela e a Fera. Mas não é, né? Essa história ela é muito trágica e ela mostra exatamente isso, né? Que quantas vezes, pelo medo da solidão, quantas vezes porque a gente está muito empolgado, porque a gente está ali conhecendo uma pessoa, a pressa, a necessidade de ter alguém, faz com que a gente, às vezes, desconsidere determinados sinais. E principalmente quando a gente vai ouvir o conto e lendo o conto, a gente vai observando que ninguém, né, achava o Barba Azul um cara dentro dos padrões. Né? O tempo todo ele demonstrava que ele não estava dentro dos padrões. Não só fisicamente, mas aquele ar misterioso que ele também trazia. E às vezes, né, a mentira, né, a ilusão de vender uma imagem poderosa, maravilhosa, oferecer o que tinha de melhor. E quantos relacionamentos a gente vê assim também, né? No início são flores, eu te mostro os melhores bosques, eu te dou, né, as melhores joias, faço os melhores banquetes, mas no decorrer do relacionamento, você vai percebendo esses sinais e por muitas vezes pelo medo de estar sozinho, que é o nosso tema aqui, mas também existem outros pontos que atravessam uma decisão. Às vezes a gente ignora, né, alguns sinais vermelhos de alerta que está ali naquela relação apresentando. Então, essa é a grande reflexão para a gente pensar aqui hoje, né? Será que eu tenho desconsiderado os sinais que eu venho encontrando pelo medo da solidão? Será que eu realmente não estou ignorando a minha intuição, às vezes as falas das outras pessoas, porque de 3 irmãs, ninguém se interessou pelo Barba Azul, apesar de tudo que ele estava oferecendo. E a caçula ali ficou deslumbrada. Então, assim, quais são as portas que a gente não quer abrir, que a gente não quer enxergar dentro de um relacionamento, né? E aí as pessoas, às vezes, elas podem se perder dentro dessas relações. Elas abrem, às vezes, mãos, né, de carreiras, de sonhos, de coisas que eram importantes para ela, né? Porque ela tem medo da solidão e ela acaba, muitas vezes, fazendo mais escolhas. E uma coisa que eu digo para os meus pacientes, né, é sempre assim: percebe o que você está sentindo, observa como você se sente perto dessa pessoa, né? A gente pode não se lembrar exatamente de tudo que as pessoas elas falam para gente, mas a gente se lembra de como a gente se sente com elas. E quantas vezes a gente ignora as nossas emoções, deixa de lado aquele desconforto, aquilo que a gente está sentindo, por N fatores, né? Seja por uma coisa de não, não quero ficar sozinha, né? Eu quero ter um relacionamento. Seja porque você não quer ver uma realidade, né? Às vezes tem aquela frase que dói, é assim: você prefere uma, uma dura verdade ou uma falsa mentira? Então, preste atenção nos sinais, preste atenção de como você se observa nesse processo dessa relação. Eu anotei várias coisas aqui para não esquecer, estou usando minha colinha aqui. Então, se eu estiver olhando para baixo, gente, Aqui, ó, é porque eu, é também. porque eu, é porque eu não quero deixar de falar coisas que são importantes, né? Importantes. E aí, um outro ponto que eu botei aqui também às vezes as pessoas elas sentem tanto medo de estar sozinha, e quando eu pergunto, né, e como é que você se sente nessa relação? Você se sente segura nessa relação? Você sente que você pode contar com o outro? Aí a pessoa fica me olhando assim, né? É Não, porque às então vezes elas. as pessoas elas têm essa visão, né? O fato de eu ter alguém, eu não vou me sentir sozinha. Isso é uma mentira. Porque tem muita gente vivendo relacionamentos e se sentindo sozinha dentro desses relacionamentos. Não só, né, pelo fato de, às vezes, na relação você não tá na mesma sintonia, mas às vezes porque você já está empurrando aquela relação há muito tempo, você está entendendo que vocês não têm os mesmos propósitos, mesmo plano de futuro, né? Não consegue ver uma expectativa e às vezes essa solidão cada dia mais ela vai crescendo, né? A gente já não tem mais os mesmos hobbies, a gente já não tem mais as mesmas amizades, a gente vai se perdendo, né, enquanto casal e por muitas vezes dentro do relacionamento você tá sozinho,
apesar de dividir o mesmo teto com alguém. E o relacionamento abusivo, a gente vê muito isso dentro de um relacionamento. A pessoa, às vezes até pergunta, a pessoa não sabe nem quem ela é sem a relação. Pergunta o que que ela gosta, quais são os hobbies. Então a pessoa ela vai deixando de fazer coisas que ela gosta, coisas que são importantes para ela. Né? Quem é você fora dessa relação? Às vezes eu falo, ah, tá bom, trabalho. Ah, e o que mais? Né? O que que você gosta de fazer, né? O que é interessante para você? O que que é importante para você? E a pessoa vai se perdendo, né? Ou então, às vezes, ela tem aquela crença de que ela vai mudar o outro, né? Não, eu sei que ele tem essa dificuldade, mas eu vou ajudá-lo a mudar, né? Eu vou fazer com que essa pessoa mude. Mas será que essa pessoa está aberta à mudança, gente? Porque mudar é difícil pra caramba. A gente mudar é muito difícil, imagina mudar o outro. Então, mudar É, dá muito trabalho. e é uma falsa ilusão, né, Paloma? Porque a gente não muda ninguém. Tem muita gente que, inclusive, vem com esse objetivo, né, para a terapia, achando que o psicólogo vai mudar a pessoa. Não. A gente ajuda a pessoa a encontrar seus próprios caminhos, coisas que ela tem ali naquele momento, condições ou não, de olhar. E às vezes a gente demora, né, Paloma, até no processo, porque a gente vai ali dentro do processo terapêutico identificando que a pessoa ainda não tem condições de ver determinadas coisas. A gente tem que ter toda uma cautela, senão a gente perde o paciente. Então, no relacionamento não é diferente. Às vezes a gente quer muito que o outro mude, mas se o outro não quiser mudar, não tem nada que você possa fazer. Por mais que você se esforce, esse é um grande erro. É um erro porque a gente ignora o fato de que a gente não é herói de ninguém. Né? Eu não sou muleta de ninguém, eu não consigo transformar, modificar ninguém. Eu costumo dizer que a gente motiva, a gente incentiva, a gente influencia, mas a gente não determina. Então, por mais que eu possa mostrar para a pessoa, sabe, que na minha visão é um caminho melhor para ela, não significa que porque a minha visão ela vai seguir. E essa ilusão de que eu vou conseguir, né? E eu vejo muito isso dentro do processo terapêutico com casais, né? Não, eu vou, meu marido vai fazer tal coisa, minha esposa vai fazer tal coisa. E não existe isso, né? São mundos distintos. Uhum. São A menos que histórias a de pessoa vidas. queira, né? A menos que a pessoa queira muito. Exato, mas assim, a pessoa quer por ela, né? Ela percebeu que aquilo faz sentido para ela, porque o que também você faz pelo outro não se sustenta a longo prazo, porque não foi um motivo verdadeiro, não foi por você. Né? Muitas vezes a gente vê isso. Às vezes a pessoa ela fica com uma máscara durante um período, era o Barba Azul ali, tentando, né, mostrar o melhor que ele tinha, mas existia uma máscara por trás, que quando ela chega na casa e ela se depara, né, com esse quarto, por que esse quarto eu não posso mexer? Por que, que esse é proibido? Como você me dá tudo e não me dá isso aqui? E é isso, muitas vezes numa relação a gente tem essa sensação, poxa, mas o outro me entrega tanto, por que isso aqui ele também não me entrega? E aí muitas vezes rola nessa frustração, porque não, em algum momento vai me entregar, em algum momento vai ceder, em algum momento vai deixar eu acessar essa porta. E às vezes não vai deixar. Não vai deixar porque às vezes nem a própria pessoa está preparada para abrir a porta e se deparar com o que ela já fez, com o que ela pensa, como ela está. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de entender o nosso limite também na relação. Para a gente não se desrespeitar, né, Paloma? Sim. E tem uma outra coisa que você falou que eu acho legal também, do entender, né? Às vezes a pessoa realmente não está pronta para abrir essa porta. E aí a gente até precisa desenvolver ali a autoestima dela, né? Para ela se fortalecer, para ela estar mais preparada para abrir o que, que tem atrás dessa porta. Só que, às vezes, quando ela abre essa porta e ela se depara com o que, que tem atrás dessa porta, ela pode falar assim: ah, eu entendo, né, por que, que a pessoa é do jeito que ela é, ou por que, que a pessoa faz o que ela faz. Mas eu ainda amo, né? Mesmo me sentindo assim, eu ainda amo. E aí a pergunta que eu faço é: você entende e você vai aceitar isso? Porque entender e aceitar são coisas muito diferentes. Às vezes eu posso entender por que que uma pessoa age do jeito que ela age, né? Por que que ela faz o que ela faz diante do contexto de história de vida dela, diante do. Mas você vai aceitar isso para você? Isso faz sentido para você? Isso se aproxima de um relacionamento que você entende como ideal, né? Que faz você se sentir bem, né? Como é que isso vai bater em você? Como é que você se imagina dentro dessa relação daqui a um ano, daqui a 2 anos?
Como é que você acha que vai ser o desenrolar disso? Então, são perguntas que às vezes a gente precisa fazer, assim, né, para se questionar de como é que eu estou me sentindo. Nossas emoções não falham. Às vezes você pode não estar prestando atenção no que você está, no que você está pensando. Assim, às vezes você pode até entender o que você está pensando, mas se você prestar atenção, o teu corpo vai muitas vezes te dar a resposta de como é que eu fico. Uma pessoa que constantemente faz com que eu fique ansiosa, com que eu fique com mal-estar, né? O que essa pessoa está despertando em mim na maior parte do tempo, tá? Porque nenhum abusador que é abusador, que agride, que chega até a agressão física, vamos dizer assim, ele vai ser abusivo sempre. Porque se ele for abusivo sempre, a pessoa não vai estar ali dentro dessa relação, né? Então, na maioria do tempo, como você se sente? Como é para você estar dentro desse relacionamento? E entender também, né, Paloma, que só o amor, por mais que a gente fale, né, o amor é tudo. O amor é realmente o ingrediente essencial, né? Não tem como você construir um relacionamento sem um sentimento tão poderoso e tão forte. Mas só o amor não sustenta um relacionamento, né? E aí entra os valores, entra o que é importante para você, as suas necessidades emocionais, aquela pessoa tem ou não a capacidade de te ajudar a suprir aquilo, é uma pessoa que, pelo contrário, te dá mais necessidades ainda, né, ô Paloma? Além de não suprir, ainda te arranca o que você já conseguiu suprir. Então, a gente tem que entender o nosso movimento também. Quando eu estou com essa pessoa, eu tenho mais saúde com ela ou eu me adoeço mais? Né? Porque nem sempre é sobre o sentimento do amor que eu tenho por essa pessoa, mas o que esse amor me causa. E aí a gente vai vendo, né, a necessidade de olhar para essa porta proibida. Porque quando ela toma essa decisão junto com as irmãs, claro, foi um baita incentivo para ela ir lá abrir a porta. Mas no final das contas, ela e a porta, porque quando ela se depara, as irmãs vão embora. Então fica ela para resolver aquele problema. A chave fica cheia de sangue, ela que vai ter que dar conta para o Barba Azul do porquê que ela abriu aquela porta. Então, quando ela abre, vê aquelas mulheres ali assassinadas, eu sei que é trágico, é até pesada a história, mas quantas portas a gente abre que a gente olha e a gente se assusta e muitas vezes a gente queria que alguém viesse e resolvesse pra gente. Mas no final vai ser você com você mesmo. Você pode até ter um suporte, mas a decisão ela é sua. Do que fazer com essa porta proibida, com o que você viu. E é isso que a Paloma está colocando. Entender não é aceitar. O fato de eu compreender o funcionamento do outro não significa que eu aplaudo essa forma de funcionar ou essa forma não me faz mal. Então, você pode funcionar do jeito que você quiser, mas eu não sou obrigada a sustentar a sua forma de ser e estar no mundo, né? Eu tenho que ver o que é importante para mim. Eu e a Vivi, a gente tem até um projeto em conjunto, né? Que é a Trilha do Amor Saudável, que a gente fala assim, com calma, sabe? O que são todas essas necessidades emocionais que a gente fala tanto aqui, eu sei que parece uma coisa muito abstrata, né? Mas, por exemplo, limites é uma necessidade emocional. E como que esse limite vai se aplicar dentro da relação? Né? Amor é uma necessidade emocional. E como que isso vai se aplicar dentro da relação, nos aproximando dos nossos do que é importante, do que é valoroso pra gente. E como é importante a gente estar conectado com o que está acontecendo dentro e fora, que são as habilidades de mindfulness, né? Que a gente depois também explica com mais calma. Então, como que tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo? Então, como que é tão importante a gente estar aprendendo, sabe, esses conceitos? Algumas pessoas, elas sentem até vergonha de pedir ajuda, porque às vezes elas ficam tanto tempo dentro de um relacionamento e elas passam a achar que aquilo é normal. Exatamente. E até também, né, o Paulo, que muitas pessoas, eu vejo isso diariamente aqui também nos atendimentos, elas começam um relacionamento e elas perdem a individualidade. Elas se unem tanto àquela pessoa que elas passam a ter uma vida única. Então não existe, né, a pessoa com as suas vontades, os seus hobbies, o seu lazer, a sua identidade, e a outra pessoa com o lazer dela, as amizades dela, né, os hobbies dela, a identidade dela. Não existe. É como se juntasse e tornasse uma coisa só. Isso é lindo, né? No romantismo, mas isso é extremamente prejudicial. Porque quando essa relação não dá certo, as pessoas não sabem, né, quem elas são, porque elas ficaram tão emaranhadas
dentro daquela relação que ela perdeu toda a segurança emocional que ela tinha. Ela perdeu a segurança porque hoje ela não tem rede de apoio, ela não tem mais uma rotina individual, a rotina dela estava toda relacionada a esse parceiro ou essa parceira. Então, o quanto é importante para você manter a sua segurança emocional, você respeitar a sua individualidade. O fato de você estar com alguém não significa que você tem que abrir mão do que é importante para você. Há uma necessidade de equilíbrio, né? Há uma necessidade aí de divisão, né? Do que é nosso e do que é seu. Para que isso não seja um problema lá na frente, né? Não é fácil, é muito difícil, realmente, é muito doloroso ter essa coragem, igual a Lívia colocou aqui. Um tal de Nando respondeu, né? A mente entende, mas o coração prega a peça. Então, assim, por isso que a gente tem que estar em mente sábia, né, Paloma? A gente faz esse equilíbrio, né? Entre a razão e a emoção para a gente chegar aí, né, naquilo que está alinhado. Por isso que lá no nosso projeto a gente colocou como um pilar, né, para que você possa ter um relacionamento saudável, essas etapas. Em um desses pilares é os seus valores. Quando você tem o seu valor, gente, de alguma forma desrespeitado, atingido, essa relação não vai te trazer saúde. Porque você está abrindo mão do que é importante para você. E aí, muitas vezes, as pessoas elas vão abrindo mão do que é importante para elas para se encaixar, para caber naquela vida daquela outra pessoa. E muitas vezes isso acontece pelo medo da solidão, porque é difícil mesmo. Chega sábado à noite, domingo, principalmente, né, nos finais de semana, poxa, e agora? Pô, eu tô viajando, cadê o meu parceiro? Ou a minha parceira? Eu tô aqui, né, num evento de família. Poxa, como eu queria ter alguém. Gente, é difícil, a gente sabe disso, mas é aquela pergunta, melhor só do que mal acompanhado. Às vezes você tá com uma pessoa que tá ali naquele momento te causando mais dor ainda, apesar da presença dela. Às vezes ela tá ali sendo, né, para você tão tóxica que a presença dela tá te fazendo, de alguma forma, você se perder de si mesmo. Na história do Baba Azul, né? Ela tenta se convencer de que ele não é perigoso. Ela sente, ela sabe. Mas ela tenta se convencer. Não, peraí, ele nem tem a barba tão azul assim. Ele nem é tão misterioso assim. Por quê? Aí isso pode ser por causa de valores, por causa de um contexto, como a Vivi falou, né? Por que que muitas vezes eu fico dentro de uma relação, me sentindo do jeito que eu tô me sentindo, né? E eu não consigo finalizar, como alguém botou aqui no chat. Depende, é porque, né? Uma crença que está aí por trás, é porque eu sinto vergonha, é porque eu nem acredito mais que eu posso buscar ajuda, é porque eu já não sei quem eu sou dentro dessa relação, fora dessa relação, eu já não sei o que eu gosto. Então, por isso que é tão importante a gente observar, né? E olhar como é que a gente está se sentindo, o que está acontecendo dentro da gente. E aí a gente até separou algumas perguntas aqui de reflexão, né? Vamos até Sim, e botar foi muito as legal, né? Foi muito legal as perguntas. A primeira delas, né, Paloma, vou colocar aqui para ver né, se alguém quiser também comentar, a gente fica à vontade, o chat está aberto. A primeira pergunta que fizeram foi quais são as portas, né, proibidas que muitas vezes a gente tem medo de abrir, né? Como ter essa coragem para abrir essas portas proibidas na nossa vida amorosa? O que Como vocês ter acham? Isso coragem? a gente foi assim, o pessoal foi mandando, né, nas caixinhas de perguntas e a gente foi elaborando e reformulando para trazer aqui, né, de uma forma uma pergunta mais Lúdica. clara para vocês, né, uma forma mais lúdica. Então, quais são muitas vezes as portas proibidas que a gente sente medo de abrir? O que que a gente não quer ver dentro de uma relação? Pensa na relação de vocês, né? Como vocês se sentem nessa relação? Quando vocês E assim, pensam nessa. a forma, né, o Paloma, de ter coragem está na autoconfiança, né? A autoconfiança é a liberdade, né? Para que você possa abrir essas portas. Porque quando você sabe que, independente do que você vai encontrar, você vai se priorizar, você vai, de alguma forma, se cuidar e se proteger, você não vai ter esse medo. O medo ele vai existir, mas ele não vai te paralisar para tomar uma decisão diante daquela, né, daquele cenário que você acabou de se deparar. Uhum.
Só daqui o Rick botou. Eu aprendi isso quase tarde. Minha saúde quase se perdeu. Graças a Deus consegui sair e cuidar da minha saúde, tanto física quanto mental. Gente, é isso mesmo. O relacionamento ele pode te levantar muito e ele pode te puxar muito. Então, a pior coisa que a gente pode sentir na nossa vida não é nem um trauma, mas é saber que a gente está passando por um trauma sozinho. Então, como é importante a gente ter vínculos que a gente se sinta seguro, que a gente saiba que a gente pode contar. Né? Isso é da biologia do ser humano. O ser humano é o ser mais hiperdemandante social que existe na face da Terra. Né? A gente não sobrevive se ninguém cuidar da gente ali até, sei lá, até os 5 anos de idade, né? Então, nenhum mamífero já, sei lá, às vezes o elefante, não sei, o cachorro já quase nasce andando, né? A gente não, leva 2 anos só para começar a andar. Então, como a gente precisa de pessoas perto da gente, mas pessoas que fazem, que atendam as nossas necessidades, né? Que estejam próximos dos nossos valores, que façam com que a gente se sinta a maior parte bem do que mal, né? Então, eu Uhum. sei o que eu posso esperar desse vínculo. Eu sei quais portas, se eu abrir a porta, eu sei o que vai ter ali atrás, né? Eu sei o que vai ter do meu lado. Não, e sem contar, né, Paloma, é isso, assim, além de todo esse cenário, né, de autorrespeito, e aí aqui, né, o pessoal tá colocando empatia, sensibilidade, reciprocidade. Quando você tem tudo isso, né, você não chega ao ponto de adoecer, porque você vai observando sinais e você não vai ignorando sinais. Essa foi, inclusive, a nossa segunda, né, questão. Você já ignorou os sinais de alerta em um relacionamento por medo da solidão? E pelo que a gente pôde observar na caixinha, que teve muita gente, né, Paloma? Não foi à toa que eles escolheram esse tema. Muita gente que tá com medo da solidão e tá abrindo mão, né, dessa sensibilidade, desse autocuidado, que não tá tendo, né, esse carinho consigo. E tá aí cada vez mais, aí, como o Rick colocou, chegando ao ponto de afetar tanto a saúde física quanto a saúde mental. E assim, a gente sabe que sim, um relacionamento ele pode te trazer muita saúde, mas ele também pode te adoecer muito. Porque como a Paloma falou, nós somos seres sociais, todo mundo tem, né, a necessidade de se sentir amado, de se sentir respeitado, reconhecido, valorizado. Então, quando isso não acontece, principalmente quando você entrega muito, você espera, né, que você está plantando, você vai colher. Quando essa expectativa ela não é correspondida, é nítido, né, o nosso sofrimento. Não tem como você passar por uma decepção sem, né, as marcas da decepção, sem a dor da decepção. É normal, né, você ficar entristecido, é normal você ficar desencorajado até para um próximo relacionamento, mas com toda certeza você vai sair também com uma bagagem muito maior e com toda certeza não vai ser mais o medo que vai te colocar nessa cilada. Você não vai mais aceitar qualquer relacionamento pelo medo da solidão. Perfeito. A outra pergunta que a gente separou 5. Então, essa foi a primeira. A outra pergunta que a gente separou. Você já ignorou os sinais de alerta em um relacionamento por medo da solidão? Eu já. Eu já. Né? Eu queria ouvir de vocês. Não sei se alguém vai botar no chat aqui. Mas já aconteceu isso comigo, né? E assim, o que a gente vê no consultório é que acontece bastante. Acontece muito, né? O Nando botou aqui, ó, sempre. Então, quantas vezes, né, a gente ignora, ó, o Rick também, eu também. Então, quantas vezes a gente ignora o que a gente está sentindo por medo da solidão. O que é muito, né? E aí a gente vai aprendendo também depois com mindfulness a diferença de solidão e solitude também. Né? Que é um outro tema que eu acho muito importante, mas eu vou deixar para uma outra live. Isso aqui dá vários desdobramentos também. Sim. Essa terceira pergunta que eu acho interessantíssima, né? Como você pode fortalecer sua autoconfiança para fazer escolhas melhores? E aí, gente, o que vocês acham? Como é que a gente pode fortalecer a nossa autoconfiança? Que coisas a gente pode fazer para a gente se sentir autoconfiante, né? A autoconfiança é um pilar da autoestima. Ó, meu farinha botou. Não podemos esperar que em relacionamento todas as chaves estejam abertas. A chave que é nosso segredo morrerá conosco. Faz parte. Sabendo deixar à parte algo que não prejudica a relação. Nem tudo a gente
Tem uma frase que eu ouvi também que era assim: nós não, que bom que nós não somos iguais aos peixes, né? Porque os peixes, eles não têm pálpebra para algumas vezes fechar os olhos. Mas, né? Então nem tudo que a gente vai sentir a gente vai falar, nem tudo que a gente, né, pensa a gente fala, mas que no contexto a gente se sinta à vontade com essa, a gente saiba o que esperar dessa relação, a gente saiba o que esperar do outro. Então, fortalecer a nossa autoconfiança, que é um pilar dentro da autoestima, que a gente até fala lá na trilha do amor saudável, só sobre a autoconfiança, é a gente fazer coisas que a gente se sinta confiante e capaz. Então, por exemplo, sei lá, eu tô indo 3, 4 vezes na semana fazer atividade física, malhar. Isso faz com que eu me sinta muito confiante. Tipo, caramba, eu consigo fazer isso. Então, eu me dedicar a coisas que são importantes para mim, a hobbies, eu ter coisas na minha vida que me preencham, que aumentam a minha autoconfiança, eu me sentir capaz, eu me sentir confiante para fazer o que eu quero fazer. Né? A Vivi quer Sim. falar um E pouquinho? parar de fazer promessas, né, Paloma, que a gente não vai cumprir. Eu até na última live falei disso. Às vezes você contrata uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, a pessoa não veio a primeira vez. Você liga, a pessoa não vem na segunda vez. Você vai ligar a terceira? Provavelmente você vai procurar um outro profissional. Se a gente não confia em quem faz promessas para a gente e não cumpre, como é que a gente vai acreditar na gente se a gente faz promessas que a gente não cumpre? Então, eu vejo que para você ter autoconfiança, você tem que ter essa segurança e esse comprometimento daquilo que você se colocou à disposição para fazer, para que você possa não só acreditar cada vez mais em si, mas principalmente não se sabotar mesmo, né? Porque muitas vezes a gente se critica e a gente se pune porque a gente não conseguiu certas coisas, sendo que a gente não avaliou, né, quando a gente fez aquela promessa. Hoje, por exemplo, essa questão, igual você falou da atividade física. Por muito tempo na minha vida, eu sabia que eu não ia conseguir chegar em casa do trabalho cansado e fazer atividade física. Então, fazer essa promessa para mim virava, né, voltava sempre para o Diminuir a mesmo sua lugar. autoconfiança. Começava, parava, até chegar um ponto de, nem adianta mais, né? Eu vou e eu mesmo paro de ir. Então, assim, quando, né, eu fui identificando qual o melhor horário, qual a melhor atividade, eu comecei a me comprometer com aquilo isso aqui eu posso de fato cumprir, isso aqui eu consigo. Então, fui vendo o que me impedia de alcançar e parei de fazer promessas vagas. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, né, da nossa realidade e se prometer coisas que são realmente palpáveis para que a gente se fortaleça, né? Porque a confiança ela vai vindo disso. Eu consegui, aí eu vou para um próximo degrau, eu consegui, eu subo mais um degrau. E é em tudo, né, gente? Então, assim, eu me comprometi esse ano de cuidar mais de mim, me comprometi de me respeitar, me comprometi em sair mais, em guardar dinheiro. Enfim, são várias tarefas, né? A gente fala da autoconfiança muito focado nisso, né? No que você se colocou para fazer e naquilo que você de fato conseguiu cumprir. Então, assim, para você ter essa autoconfiança nos relacionamentos, não tem como também não passar pelo autoconhecimento, que é exatamente você descobrir o que você pode, o que você acredita dar conta naquele momento da sua vida, qual é a sua realidade, e aí se comprometer com isso. E aí entra habilidade de mindfulness, habilidade de identificar valores. Como é importante, né? A gente estar falando sobre cada um desses temas, a gente conhecer cada um desses temas a fundo. Exato. A próxima pergunta é: o que te assusta mais? Ficar sozinho ou encerrar a realidade sobre suas relações? Ou encarar, né? É, Encarar a realidade sobre suas ou relações. encarar, gente. Olha, falei errado, Tá certo. né? Então, o que te assusta mais? Porque assim, às vezes a gente coleciona tempo de relacionamento, né, Paulo? E as pessoas têm muito isso, né? Eu fiz 1 ano de relacionamento, 2 anos, 3 anos, mas aquela relação não tá satisfatória. E Uhum. aí você tá ali empurrando muitas vezes. Outra coisa também que é encarar às vezes a frustração dessa sensação de fracasso, de que eu apostei em alguém
que não fez a mesma aposta, não fez na mesma intensidade. Não é fácil. Por isso tem tanta gente que tem dificuldade de sair de alguns relacionamentos, apesar de saber que aquela relação não está trazendo para ela o que ela busca, né? Ou o que ele busca. Então, assim, ficar sozinho não é agradável. Mas ficar também numa relação que não te promove o que você busca também não é agradável. Então, já que você tem que escolher, né, Paloma? E aí eu acho que entra o grande X, né? Já que eu tenho que escolher, eu vou escolher o quê? Eu tenho que pôr, né, na balança. O que para mim é mais puxado? Estar sozinha e me dar a oportunidade, de repente, de começar tudo de novo, conhecer novas pessoas. Eu sei que isso é cansativo, isso dá trabalho. Ou eu permaneço nessa relação e eu já sei que esses padrões vão se repetir daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3, e eu posso estar aqui perdendo a oportunidade de construir uma história com alguém, né? Que pode ser diferente. E aí eu faço aquelas perguntas, né? Quando eu vejo que o paciente às vezes está num relacionamento em que ele não tem essas necessidades emocionais aí atendidas, eu pergunto, né, assim, tá, mas você tem. Aí a pessoa fala, nossa, mas e se eu ficar sozinha? E se eu não der conta disso? Aí eu falo assim, mas e se você der conta? Né? E se você conhecer pessoas super legais que talvez você não está se permitindo conhecer porque você está dentro de uma relação que você não se sente bem? Então, para os dois lados, e se a gente não tem como saber? Talvez você esteja focando só no si para uma forma negativa. E se a gente pensar de uma forma positiva? Como é que você se imagina dentro dessa relação daqui a 2 anos? Você acha que vai estar melhor? Você acha que vai piorar? Como é que você acha que você vai ficar? Né? Como é que você acha que você Até vai se porque, sentir? até porque a gente sabe que o tempo, ele não resolve as coisas, né, Paloma? As pessoas acham que o tempo por si só vai resolver. Não, vai chegar um momento que a gente se alinha. Isso é uma ilusão, né? Eu falo que o tempo ele deteriora as coisas. Uhum, Aquilo que não tá bom hoje, que eu não resolvo, a tendência é piorar amanhã, não é melhorar. uhum. A gente, óbvio que assim, gente, existem habilidades, né, e coisas que a gente pode fazer para conversar, para comunicar aquilo que é importante para a gente se perceber o que é importante para a gente saber quais são as nossas necessidades emocionais, né? O que se aproxima de um relacionamento que você entende como ideal ou não. Mas se você está vendo no comportamento dessa pessoa, que essa pessoa não está mudando, que constantemente você também se sente mal, acho que a pergunta às vezes que a gente tem que se fazer também é: qual o seu limite? Às vezes a gente só descobre o nosso limite quando a gente passa dele, né? Então, E qual o às seu vezes até limite? passou há muito tempo, né, Paloma? Qual o seu limite também dentro dessa relação, né? E aí, assim, a gente vê, né? Eu acho que, assim, tanto para mim quanto a Paloma, que a gente acompanha pessoas, o quanto pessoas chegam no processo terapêutico adoecidas porque o limite delas já foi ultrapassado há muito tempo e elas estão ali, né, arrastando correntes. E eu falo, né, ninguém está condenado. Não é porque você tem um relacionamento de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, você está condenado a viver o resto dos seus dias ao lado de alguém que não está conseguindo, de alguma maneira, ter essa reciprocidade, não ter aquilo que você está buscando. E eu tiro, gente, do campo da idealização. Relacionamento perfeito não existe. Vai sempre existir conflito. Mas o problema não é o conflito, o problema é o que se dá através do conflito. A gente se fortalece, a gente se une, a gente se alinha, ou a gente se machuca, a gente se faz mal, né, Paloma? Então, é essa a visão que a gente tem que ter. E aí, assim, até o Farinha colocou aqui, né? Hoje, na minha idade, eu priorizo outras coisas, né? A confiança para ele é tão importante. E ele colocou aqui essa coisa do jovem, né? Que é o coração batendo forte, respiração ofegante. A gente fala, né, do aspecto da paixão. A paixão, ela é assim, né? A paixão, ela é avassaladora. Na paixão, a gente mata, a gente morre, a gente faz tudo pelo outro. Só que, gente, nenhum relacionamento fica na paixão para sempre, né? E aí vai vindo esse amor calmo, que é exatamente esse amor que está relacionado às trocas, está relacionado aos valores, está relacionado às necessidades que são ali divididas, supridas, compartilhadas. Então, assim, se você não tem isso, esse relacionamento não vai se sustentar. Porque esse frisson, né, do início do relacionamento, ele não dura para sempre. Inclusive, né, não sei quem sabe, isso é uma curiosidade, mas vocês sabem qual é o significado de paixão? E aí, povo?
Vamos ver se alguém vai botar assim. Eu não sei se alguém sabe o significado de paixão. Paixão significa sofrimento, gente. É uma palavra que vem do grego. Paixão significa sofrimento. Então, eu lembro sempre de Paixão de Cristo, né? O filme, é o sofrimento de Cristo. Então, essa fase da paixão, ela passa. E aí o Farinha botou aqui, é fácil ser marido de psicóloga? Olha, meu marido diz que adora. Inclusive, inclusive, né, quando existem conflitos, gente, é uma grande oportunidade. A Letícia botou, eu sei. Inclusive, quando existem conflitos dentro da relação, é uma excelente oportunidade de você conversar sobre isso, de você acolher aquilo que é importante para você e aquilo que também é importante para o outro. Porque uma relação sem conflitos também não existe, né? Porque aí vocês vão bater num outro ponto de não atender as necessidades e limites de vocês. Então, o meu marido, por exemplo, sabe quais são meus limites. Ele sabe o que é importante para mim, o que não é importante para mim. E do mesmo jeito que eu também sei os limites dele. E às vezes a gente só conseguiu identificar os limites de cada um porque a gente teve algumas conversas, a gente teve alguns conflitos. E isso faz parte da relação. Então, o conflito ele também pode ser um degrau para vocês se unirem ainda mais, né? Para vocês comunicarem ainda mais aquilo que é importante para cada um, para vocês alinharem as expectativas de vocês. Então, é importante também, conflito faz parte, Com né? certeza. E a última. Outra, Fala, pode falar. você quer ir? Tanto faz, pode falar. Ó, você se sente livre para fazer escolhas ou sente que precisa da aprovação dos outros? E a gente sabe, né, Paloma, hoje isso está mudando muito, né, porque nós somos um ser sócio-histórico, então a cultura também ela vai mudando, mas durante muitos anos, né, não havia esse poder de escolha, né, por muito tempo, minha avó conta que eram os pais que escolhiam, né, então a gente sabe que tem culturas ainda nos dias de hoje que funcionam assim, mas nos dias de hoje, o que a gente vê, né? Hoje a gente vê que ainda tem gente que é muito influenciado pelo grupo. Tem muita gente que escolhe porque o pai gostou, a mãe gostou, os amigos gostaram, os irmãos gostaram, né? E muitas vezes não era a escolha daquela pessoa. Ela vai sendo, de certa forma, ali, né, conduzida, influenciada, e muitas vezes essa pessoa ela não é livre para fazer essa escolha, né? Às vezes até a própria pressão que a outra pessoa faz, né, de querer tanto aquela relação, que a pessoa às vezes, né, acaba por muitas vezes fazendo uma escolha, mas não foi uma escolha livre. Às vezes a pessoa não tem uma boa autoestima, né? Não tem uma autoestima desenvolvida, e isso quantos também vai contribuir para que ela entre em relacionamentos onde ela às vezes fica buscando a opinião do outro, né? Eu mesmo já tive em relações que às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa é tão legal para você. Para mim não é. Né? Às vezes o que é Exatamente. muito bom para um pode não ser para o outro. Então, só a gente sabe o Não, que é melhor para gente, aquilo que faz sentido para gente, aquilo que nos aproxima dos nossos valores, né? Aquilo que faz a gente se sentir completa. É com muita frequência a gente recebe no consultório, tanto eu quanto a Vivi, pessoas que se sentem vazias dentro da relação, que elas se sentem sozinhas, que elas sentem que elas não podem contar com o parceiro ou com a parceira, que elas se sentem constantemente ansiosas ou ansiosos. invalidadas, né, Paloma, invalidadas. E assim, não é só isso, né? Eu também falo assim, com todo respeito aos homens que estão aqui na live, mas nesse sentido a mulher ela é muito mais ainda massacrada, apesar da gente já ter evoluído muito, a gente sabe que o machismo ele é estrutural e o quanto ainda mulheres são responsabilizadas por um término de um relacionamento, como se aquela mulher não fosse, né, boa o bastante, companheira o bastante, a sociedade maltrata. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava vendo, né, uma influencer aqui da minha cidade falando do quanto ela foi maltratada pelas pessoas porque ela decidiu por um término de relacionamento, quanto ela foi julgada. E foi muito interessante porque foi, né, umas 2 horas antes da gente entrar na live, sabe, ô Paloma? E eu fiquei pensando, né, ela é uma pessoa livre, que tem, né, a vida dela, mas assim, ela trazendo isso, e eu vejo isso também diariamente no consultório, né? Quando um relacionamento não dá certo, geralmente a pessoa, né, mas a mulher, nesse sentido, ainda eu vejo mais o que eu fiz de errado, o que faltou, né? O que faltou? E às vezes não é sobre você, né? É sobre o outro. E às vezes, né, você também tem que se autoavaliar, porque todo relacionamento a gente tem a participação de ambos.
Mas a gente também tem que entender que muita coisa é resposta. Às vezes o seu comportamento é resposta ao comportamento do outro, o outro responde ao seu comportamento. Então, assim, entender isso também nos leva a entender sobre o quanto às vezes a gente fica num relacionamento por causa de filho, o quanto a gente fica num relacionamento por causa de família, de religião, né? E o quanto isso é sufocador, o quanto você se mantém e você não é livre. Uhum. Não é livre para escolher. Por isso que é tão importante você estar conectado com o que é importante para você, com as suas necessidades emocionais. Né? Você estar com uma vida mais consciente em mindfulness do que está acontecendo dentro e fora de você. Você saber quais são os seus valores, aquilo que é importante, como desenvolver sua autoestima, né? Como você aceitar radicalmente, como você aprender tantas outras coisas que são tão importantes para que a gente tenha uma vida que a gente fala que é valiosa, né? Uma vida que faça sentido, que a gente tenha relações, que a gente se sinta completo. E para E se não que. fortalecer, né, Paloma, para não repetir esse padrão, porque assim, enquanto você não se fortalece, o padrão ele vai se repetindo, porque você vai procurar sempre o que é familiar. Então você está tão acostumado, quando você vê, você está repetindo o mesmo ciclo, só muda o personagem, a história é a mesma. Uhum. Então a gente, né, para evoluir e não repetir ciclos, a gente tem que entender tudo isso. Por isso, quando a gente criou o nosso projeto, né, o Trilha do Amor, a gente ficou durante um tempo, né, o que é essencial, Paloma? O que você vê nos seus atendimentos? Viu o que você vê nos seus atendimentos que funciona para levar as pessoas para uma relação saudável, onde, né, o relacionamento não está no centro, a pessoa ela está no centro se respeitando e por ela se respeitar essa relação se torna saudável. E aí a gente foi ali destrinchando, né, Paloma, o que a gente considerava mais importante, a gente chegou nesse método, que são esses 5 pilares que atravessam aí, que quem tem isso desenvolvido, com toda certeza não repete esses padrões. A gente vai deixar um convite aí também, quem quiser saber um pouco mais sobre a Trilha do Amor Saudável. Tem um link lá no nossa bio, tanto no meu quanto da Vivi. É um projeto bem bacana que a gente também tem. A gente tem também oficinas uma vez por mês, né, no Zoom, ao vivo, que a gente traz algum tema dentro de relacionamentos, dentro de como você ter vínculos mais saudáveis. Então, a gente já teve uma aula sobre aceitação radical, como é que você pode diminuir os pensamentos que às vezes a gente fica assim, nossa, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo aquilo? Que nos paralisam, né? E faz com que a gente não nos aproxime de uma vida que faz sentido. Tivemos aula de comunicação, né? Com a Foi Vivi. Foi incrível, muito muito legal boa. também. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, também tá aqui o convite. E por hoje é isso, né, Vivi? Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. A gente vai estar abrindo caixinha nas próximas semanas para a nossa próxima live. Nossa intenção é estar mais próximo aqui da nossa audiência, dos nossos seguidores. E como uma forma também de agradecer a vocês por confiarem no nosso trabalho, por terem esse carinho. A gente está aqui com algumas pessoas aqui com a gente sabe que depois outras pessoas assistem. Então é muito gostoso saber que a gente está levando a nossa mensagem e é muito bom, né? Saber que a gente está fazendo a escolha certa, né, Paloma, de trazer uma psicologia mais acessível, que as pessoas realmente possam conhecer os benefícios que a ciência tem dessa área que é nossa, que a gente é tão apaixonado, para que elas possam ser pessoas que tenham mais bem-estar e mais qualidade de vida. Perfeito. Gente, Ó, por hoje é isso. No próximo mês vamos fazer esse projeto, vamos trazer conteúdos aqui para vocês uma vez por mês, né? Até então a gente está pensando em manter as segundas, mas a gente vai avisando vocês, a gente vai deixando o convite aqui no nosso feed. Tá bom? exato. E quem estiver assistindo essa live, acho que a gente podia aí fazer um desafio para eles, tá, Paloma? Fazer uma Tá. foto, né? E publicar lá, marcar eu e a Paloma, estava na live. Vamos lá, gente. O que você Ajude a faz? gente divulgando o nosso conhecimento. Se você também souber de alguém que queira, que se interesse pelo assunto, compartilha, comente, ajuda a gente, incentiva a gente a continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês, tá? É isso. Vamos fazer um sorriso aí para eles Vamos. fazerem um print. Show! Gente, Um muito beijo, obrigado. Marca a gente lá, tá? Um abraço e até a próxima. até a próxima.